Você não está travado porque a vida foi injusta com você. Você está travado porque aprendeu a usar a injustiça como identidade. E agora, sem perceber, você precisa do sofrimento para se sentir real. Isso é desconfortável de ouvir, eu sei, mas é exatamente por isso que precisa ser dito. Existe uma mentira que pessoas inteligentes, esforçadas, cheias de fé, continuam contando para si mesmas todos os dias. É uma mentira tão bem construída, tão razoável, tão cheia de evidências reais, que parece verdade absoluta. A mentira é essa, que o problema está lá fora, na economia, no chefe, no relacionamento, na família que não apoiou, na oportunidade que não apareceu. E enquanto essa história se sustenta, você não precisa mudar. Porque se o problema é externo, a solução também precisa ser externa. E aí você fica esperando o momento certo, esperando alguém reconhecer seu valor, esperando a vida finalmente jogar a seu favor. Mas e se a espera em si for o problema? Porque tem uma diferença brutal entre quem prospera e quem fica girando em círculo. E ela não está no talento, não está na fé declarada, não está no quanto a pessoa sabe. Está em algo muito mais íntimo, muito mais difícil de encarar. E há um princípio nas Escrituras que descreve esse mecanismo com uma precisão que a psicologia moderna levou séculos para chegar perto de entender. Você vai entender exatamente o que é, e vai ser difícil não se reconhecer. Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora para. Não leia isso como versículo de domingo. Leia como diagnóstico clínico. Porque o que esse texto está dizendo, com uma clareza que antecede qualquer manual de psicologia, é que tudo que se manifesta na sua vida exterior tem origem em algo que está acontecendo dentro de você. Tudo. Sem exceção. E é aqui que a maioria das pessoas tropeça de um jeito que nunca consegue identificar. Elas trabalham no externo com uma energia que nunca dedicam ao interno. Trocam de emprego, mas carregam o mesmo padrão de autossabotagem. Terminam um relacionamento, mas entram no próximo com as mesmas feridas não tratadas. Começam um novo projeto com entusiasmo genuíno, mas abandonam no momento exato em que a dificuldade real aparece. E aí vem a explicação. Falta de tempo, pressão demais, circunstâncias desfavoráveis. Sempre uma razão legítima, sempre algo de fora. Mas o padrão se repete. E padrões que se repetem não são azar, são arquitetura interna. A psicologia comportamental chama isso de script inconsciente. Um conjunto de crenças, reações e interpretações que a pessoa desenvolveu para sobreviver em algum momento da vida e que agora opera automaticamente, mesmo quando deixou de ser útil. Você não escolhe conscientemente sabotar. Você simplesmente reage. E a reação parece tão natural, tão justificada, que raramente você questiona se ela é sua ou se ela foi instalada por experiências que você nunca processou de verdade. E aqui vem a parte que quase ninguém quer ouvir. A parte que ninguém quer ouvir é essa. Maturidade emocional dói. Não do jeito dramático que aparece nos filmes. Ela dói de um jeito silencioso, cotidiano, quase invisível. Ela dói quando você precisa calar a boca numa discussão que você poderia vencer, mas que vai custar algo maior do que a vitória. Ela dói quando você precisa honrar um compromisso que fez consigo mesmo num dia em que sua motivação está zero. Ela dói quando você precisa encarar que uma narrativa que você carregou por anos, aquela história de quem te machucou, de quem te falhou, de quem nunca acreditou em você, pode estar te servindo mais como prisão do que como explicação. E é exatamente nesse ponto que as pessoas se dividem. Não entre os que têm fé e os que não têm. Não entre os que trabalham duro e os que são preguiçosos. A divisão real é entre os que desenvolveram a capacidade de suportar o desconforto do crescimento e os que, sem perceber, escolhem o conforto do estagnamento emocional disfarçado de prudência, de espera, de humildade, de timing de Deus. Porque sim, isso existe. Pessoas que usam linguagem espiritual para justificar paralisia. Estou esperando o tempo de Deus pode ser fé genuína, mas também pode ser medo com roupa de devoção. E só você,
No silêncio honesto da sua consciência, sabe qual dos dois está operando em você agora. Jesus confrontou isso diretamente na parábola dos talentos. O servo que enterrou o que recebeu não era malicioso, era medroso. E o medo foi suficiente para produzir o mesmo resultado da negligência. Esse detalhe é perturbador porque revela algo que poucos líderes espirituais têm coragem de dizer. A inação motivada pelo medo tem o mesmo resultado prático da rebeldia motivada pela arrogância. O talento enterrado não rende, independente da justificativa. Então a questão não é o que você acredita, é o que você faz com o que acredita. Então o que realmente separa quem prospera de quem fica travado não é uma técnica, não é um método de 5 passos. É uma decisão interna que acontece num nível mais profundo do que a maioria das pessoas jamais desce. É a decisão de parar de negociar com a própria imaturidade. E isso precisa de explicação. Todo ser humano tem dentro de si uma versão mais jovem, mais ferida, mais assustada de si mesmo. Uma versão que aprendeu a reagir ao mundo de um jeito específico para sobreviver. Essa versão não é fraqueza. Foi necessária. O problema é quando você chega aos 30, 40, 50 anos de idade e ainda está deixando essa versão tomar decisões por você. Ainda está deixando ela escolher com quem você se relaciona, como você responde sob pressão, o que você acha que merece, até onde você permite que sua própria vida chegue. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 algo que vai muito além de um texto sobre amor romântico. Ele disse: "Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino." Isso não é autobiografia. É um mapa de desenvolvimento humano. É a descrição precisa do que significa crescer de verdade, não em idade, não em conhecimento acumulado, mas em estrutura interna, em capacidade de sustentar tensão sem colapsar, em habilidade de agir a partir de valores e não de emoções momentâneas. Porque pessoas emocionalmente imaturas não são pessoas ruins, são pessoas que ainda reagem ao presente com ferramentas que foram construídas para sobreviver ao passado. E enquanto isso não muda, nenhuma estratégia externa funciona por tempo suficiente. Você pode ter o melhor mentor, o melhor planejamento, a melhor oportunidade do mundo. Se o seu mundo interno ainda opera no modo sobrevivência, você vai inconscientemente destruir o que constrói. Não por maldade, por familiaridade. Porque o cérebro prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido é limitante, mesmo quando o conhecido é doloroso. E aqui está a virada que muda tudo. A virada não está em encontrar a estratégia certa. Está em se tornar o tipo de pessoa que não precisa de condições perfeitas para avançar. E isso é completamente diferente de tudo que o mundo moderno te vendeu sobre sucesso. Porque o mundo te diz: conserta o de fora e o de dentro se ajusta. A sabedoria atemporal diz o oposto: transforma o de dentro e o de fora inevitavelmente muda. Não como mágica, como consequência. Porque quando você muda genuinamente o que você tolera de si mesmo, o que você aceita nos seus relacionamentos, o que você exige da sua própria presença no mundo, as suas decisões mudam. E decisões diferentes, tomadas de forma consistente, produzem uma vida diferente. Sempre. Sem exceção. Romanos 12:2 captura isso com uma força impressionante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega usada ali para transformação é metamorfou, a mesma raiz de metamorfose. Não é ajuste, não é melhoria incremental, é mudança de forma. É deixar de ser o que você era para se tornar algo estruturalmente diferente. E isso só acontece por dentro. Quem prospera de verdade entendeu que a maior liderança que existe é a liderança de si mesmo. Que nenhuma conquista externa sustenta uma ruína interna por muito tempo. Que o domínio próprio não é repressão emocional, é direção consciente. É você escolhendo quem você quer ser no momento exato em que tudo dentro de você quer recuar. Isso é maturidade, isso é prosperidade real. E ela começa no único lugar onde você tem controle absoluto, dentro de você. Se esse vídeo tocou em algo que você ainda não tinha conseguido nomear, eu quero saber. Escreve aqui embaixo uma palavra. Só uma.
A que vier primeiro depois de tudo que você ouviu hoje.